E será que Task Op Destiny é um dos melhores animes do ano, ou será que ele é um anime esquecível? Vem comigo que no vídeo hoje eu vou trazer a crítica do anime Task Op Destiny. Task Op Destiny é um dos, se não o melhor anime de 2021 pra mim. Tudo bem, ele é um anime que tem sim alguns problemas. Eu admito que eu não gostei muito da decisão final da obra de deixar tantas portas abertas para uma segunda temporada, porque pra mim nem precisava ter segunda temporada, daria pra ter feito um final perfeito através dessa primeira temporada. Eu também gostaria muito de ter visto mais de outros lugares do mundo. Eu já tinha essa impressão ao longo da obra, e quando teve uma das grandes revelações no último episódio, eu fiquei com mais vontade ainda de saber como aquilo afetava o resto do mundo, como o resto do mundo reagiu àquilo, porque o que aconteceu foi no Japão, mas e o resto do mundo? Como aquilo afeta o resto do mundo? Isso eu queria ter visto mais, sim, mas tirando esses dois pontos, pra mim o resto, o anime é praticamente perfeito. Porque quando você para pra pensar, a primeira impressão é a que fica, é uma das que fica. Já mostra muito do que vai ser a obra e já faz muito do público se envolver ou não por o que está acontecendo. E Task Op Destiny já tem uma abertura e um primeiro episódio como um todo fantástico, mostrando algumas das principais qualidades do anime para mim. Até parece que o primeiro episódio dessa obra, ele chega pra falar assim pra você: olha, a gente tem tudo isso aqui como potencial pra te mostrar. E aí a partir do segundo episódio eles falam assim: tudo bem, agora vamos mostrar a história, que também é um ponto muito positivo. E por que eu falo isso? Porque o anime tem, e ele já apresenta desde o seu primeiro episódio, uma história, uma premissa bem interessante, que é toda essa ideia de que não pode tocar a música, e aí entra no ponto de como eles misturam as cenas de ação com a música e como isso flui muito bem durante toda a obra, deixando as partes de luta bem mais empolgante, bem mais impactante e bem mais gostosa de se assistir, porque é muito interessante ver como às vezes algumas batidas que tocam na música conversam perfeitamente com algumas cenas de ação, ótimas cenas de ação. Aí você também vê, como eu já falei, ótimas cenas de ação, bem feitas, bem animadas, porque aí entra outro ponto positivo do anime, a animação. Uma animação de alto nível, muito alto nível para um anime de temporada. Quase uma animação nível filme, que em questão de detalhe, em questão de cor, em questão de movimentação, em questão de fluidez dentro das cenas, é uma animação muito bonita, muito bem feita, que chama a sua atenção e enche os olhos. E de novo, eu queria destacar as cores. O destaque para as cores desse anime é algo que vale muito a pena. Tanto quando está muito claro, eles conseguem destacar, por exemplo, cenas do deserto, que tem um grande destaque no amarelo, e os personagens têm um destaque no vermelho, no preto. No escuro, eles conseguem deixar um azul, que também conversa bastante com o vermelho, e até em cenas de mata, porque tem lutas dentro de matas que também funcionam muito bem. A cor ajuda a compor muito bem a cena e deixar ela muito bonita e funcionar muito bem. Tudo isso o primeiro episódio já apresenta, e ao longo de toda a obra você vai vendo isso. Boas cenas de ação, uma animação que em poucos momentos cai de qualidade, ela sempre fica nessa qualidade muito alta, e uma trilha sonora fantástica. Trilha sonora que funciona perfeitamente dentro da obra, todos os episódios da música funcionam bem, conversam bem com os personagens, com o universo. Eu também gosto da ausência da trilha sonora, porque isso também mostra como afeta aquele mundo, porque já que aquele mundo não pode tocar música, os criadores do anime tiveram um cuidado de fazer com que a trilha sonora funcionasse bem dessa forma durante toda a obra. Eu também gostei bastante dos personagens, eu acho que eles funcionam bem, e quando a gente vai conhecendo mais da história deles, mais como funciona, como aconteceu cada coisa na vida deles, eu acho que a história fica mais interessante, mais empolgante. Também gosto muito do visual dos personagens, funciona muito bem e conversa muito bem com o que cada um tem de função dentro da obra. Eu também gosto bastante dos mistérios que essa obra cria de uma forma que funciona bem. Não é o foco principal ficar criando mistério e focando em desenvolver o mistério, mas ele funciona bem durante toda a obra. Você fica curioso em saber mais sobre aquilo, mais sobre aquele universo, mais sobre aquelas pessoas. Gosto de conceito de mundo e como eles não perdem tempo explicando várias coisas, com pequenos detalhes, pequenas falas, pequenos novos personagens que vão aparecendo durante toda essa obra. A gente vai conhecendo mais sobre eles. Eu também queria elogiar muito a abertura e o encerramento, que funcionam muito bem nessa obra. Gosto da abertura, funciona bem, é bom pra ouvir tanto vendo o episódio como fora. E o encerramento funciona bem para dar aquela calmaria que o anime precisa, além de ter uma animação fantástica também nos dois. Também gosto do final do anime, apesar de não gostar de como foi aberto,
gosto da cena de ação, gosto de algumas escolhas ousadas que eles tiveram aqui. Não achei que eles iriam por um caminho, eles foram. O anime consegue fazer com que em poucos episódios, poucos momentos, você se envolva com aqueles personagens, tanto que tem algum destino de alguns personagens que acaba te emocionando muito pra quem tá vendo. Eu gosto de como ele mostra a diferença das cidades, como cada uma se desenvolveu através daquilo. Como eu falei, eu queria ter visto mais do mundo como um todo, mas ele mostra bastante de como, por exemplo, Las Vegas evoluiu a partir daquilo, como Nova York expandiu e cresceu e foi uma forma diferente a partir daquilo, e tudo isso é muito interessante por um outro motivo. Esse pequeno detalhe acabam expandindo o mundo. Algo que, por exemplo, apesar de eu não apoiar uma segunda temporada, achar que essa obra poderia fechar na primeira temporada, foi como eu falei, pequenas expansões de mundo que eles fazem durante os episódios acabam criando várias coisas interessantes para uma segunda temporada, se eles quiserem fazer. Não é o que eu queria, mas funciona. Eu também, uma coisa que eu gostei bastante de tudo isso é como eles trabalham realmente a ideia da música, e como eles também mostram como essa falta de música afeta outras gerações, tanto que tem algumas crianças que nunca ouviram música, e tem uma cena muito legal de uma mãe no começo do primeiro episódio explicando pro filho uma história passada sobre música. Até esse conceito, esse detalhe, esse pequeno detalhe de conceito de mundo, de mostrar como as novas gerações sofrem com música, como as velhas gerações sentem falta daquilo, todos esses pequenos detalhes que não são forçados, não são mal feitos, são feitos de pequenos detalhes com personagens que estão ao redor da obra e não no foco, também ajuda a criar humanidade para esse universo. E além de tudo isso, a história também é boa, a história também é interessante, também é bem feita, faz sentido e combina, porque ela acaba fazendo com que o básico da nossa sociedade vire algo tão relevante. É o que eu falo de filmes que pegam elementos básicos do nosso mundo e colocam como se fosse um super problema. E aqui eles fazem isso com a música, fazendo com que funcione muito bem e fazendo com que Task of Destiny, de modo geral, seja um anime quase perfeito para mim. Concluindo, Task of Destiny tem sim alguns problemas que incomodam, mas como eu falei durante a crítica, ele é um dos, se não o melhor anime de 2021 pra mim, porque ele tem uma excelente história, excelentes personagens, uma excelente animação, ótima construção de mundo e desenvolvimento de personagens, e no meio de anos com animes tão pouco envolventes, genéricos, que não tentam trazer nada novo, só surgem um ou outro que tenta trazer algo novo, Task of Destiny consegue tentar trazer algo novo da melhor maneira possível, mostrando que a gente ainda pode ter obras novas, originais e que podem sim fazer com que grandes animes ainda surjam. E por isso que eu fecho Task of Destiny com uma nota 9,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Task of Destiny? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.